Meus amores, tudo bem? A nossa aula hoje nós vamos falar do processo de industrialização do Brasil. Enquanto a Europa ela se industrializou na metade do século XVIII, o Brasil ele começa a sua industrialização na terceira década do século XX. E essas atividades industriais do Brasil ela passa por 4 períodos. O primeiro período é de proibição, onde a coroa portuguesa ela vai proibir a introdução de fábrica no Brasil e os colonos são obrigados a comprar os produtos manufaturados da coroa, né? Quer dizer, da sua metrópole, Portugal. O segundo período é chamado de implantação, onde com a independência do Brasil começa a ser implantada aqui no Brasil as pequenas fábricas aí para a produção interna, né, para o consumo interno aqui do Brasil. O terceiro período nós chamamos de Revolução Industrial do Brasil, que ela vai da década de 30 até 1956, no governo de Getúlio Vargas. E a quarta fase nós chamamos de internacionalização, é o governo de Juscelino Kubitschek e é até os dias de hoje, né? Bom, com a crise do café que se deu aí no finalzinho da década de 30 e também com a crise da Bolsa de Valores de 29, começa a ser implantada aqui no Brasil a indústria, né, brasileira. Isso por quê? Porque os barões do café, com a queda da exportação do café, ele vai investir nas indústrias e vai ter aí o auxílio aí do governo, né, onde ele vai implantar aí uma infraestrutura, né, para escoar essa mercadoria, onde ele vai investir em energia, transporte, né? E também na malha rodoviária aí para escoar a produção. E essa associação se deve a alguns fatores aí da atividade industrial do Brasil. O primeiro fator é a concentração de capital na mão da elite que vai investir na indústria. O segundo vai ser a infraestrutura aí feita pelo governo de Getúlio Vargas, onde vai favorecer aí a introdução aí da malha rodoviária, ferroviária para escoar a mercadoria. E a terceira é a disponibilidade de mão de obra e também um grande parque aí no mercado consumidor. Esses são fatores aí que vai favorecer a indústria brasileira. Quando a gente fala da política industrial comandada por Getúlio, né, o governo federal, que vai ser conhecida como subsídio de importação, nós vamos ver que a crise mundial favorece aí essa alavancada da indústria brasileira, né? Getúlio Vargas foi presidente do Brasil na década de 30, 45, 51 e 54, onde ele governou com uma acentuada intervenção estatal, né? Onde ele vai trazer a indústria brasileira, né? As estatais, principalmente em relação ao investimento nos setores de bem de produção, como a indústria de base, né, as siderúrgicas e a petroquímica, né, com a descoberta aí do petróleo na Bahia em 1950. Já o governo de Juscelino Kubitschek, ele vai aí favorecer a entrada das multinacionais. Então ele vem com um plano de meta. E o que seria esse plano de meta? Esse plano de meta era um plano de programa de desenvolvimento que vai investir em diversos setores, como energia, transporte, mineração, educação, saúde, agricultura e a construção civil, para tornar o Brasil mais atraente para os investidores internacionais. E o fundamento
dessa lógica era o desenvolvimento do Brasil, né? Onde o governo pretendia fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5. Essa foi a época aí onde a capital do Brasil ela foi transferida do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, Brasília, né? Que foi inaugurada em 1960. A execução desse plano, a maior parte dos investimentos era destinada aos setores aí de energia e de transporte, permitindo assim a melhoria nas instalações da portuária e também da aeroviária, né, com o aumento aí da rede rodoviária aí e das hidrelétricas aqui do Brasil. Também, ao longo do governo de Juscelino Kubitschek, consolidou o tripé da produção industrial do Brasil. A primeira é a indústria de base de consumo, de bens não duráveis, né? Eu tenho também a indústria de bem de produção e a indústria de bem de consumo duráveis, né? Essa foi a implementação da meta aí de Juscelino Kubitschek, que aumentou aí significativamente a dívida externa. Porque para ele fazer esse programa de desenvolvimento, ele teve que pedir dinheiro aos Estados Unidos, fazendo com que aumentasse aí a dívida externa brasileira. Bom, essa foi a nossa aula. Até a próxima!